Minha vizinha era literalmente uma bruxa e nos odiava. Houve uma época em que ela e seus filhos eram praticamente da família, mas isso já havia ficado muito para trás. Ela sentia uma inveja terrível de nós. Eu não saberia dizer exatamente quando ela começou a nos atacar, porque sempre vivemos acontecimentos paranormais. Porém, na maioria das vezes sabíamos que tinha sido ela, porque no dia seguinte, depois que essas coisas aconteciam, ela saía para nos observar com um sorriso debochado, como se estivesse se vangloriando do que havia feito. Sinceramente, nós a subestimamos. Digo isso porque, até então, as coisas nunca tinham passado de vozes, choros, sombras e trabalhos de bruxaria deixados em nossa porta. Eram coisas que, segundo nós, não eram capazes de nos machucar. Até que tudo aconteceu. O grito de terror da minha mãe acordou todos nós. Quando meus irmãos e eu chegamos ao quarto dela, abri um pouco a porta e minha mãe disse que tinha sido um animal, mas que ela já o havia matado. Meus irmãos deram meia volta enquanto nos desejavam boa noite. Mas um animal? Minha mãe é corajosa, até mais do que meus irmãos mais velhos, por isso fiquei olhando para ela com uma cara de tonto. Nem ela mesma teria acreditado em uma desculpa daquelas. Ela me deixou entrar e, quando ficamos sozinhas, contou o que realmente havia acontecido. Minha mãe tinha acordado angustiada, tomada por um péssimo pressentimento. Ela não conseguia voltar a dormir quando alguma coisa chamou sua atenção. No fundo do quarto conseguiu enxergar a silhueta de uma mulher. Aquela mulher era exatamente igual à minha irmã. Mas obviamente não era ela. Não apenas porque minha irmã não morava mais naquela casa, mas também porque aquela mulher estava com a mandíbula completamente destruída. Mesmo assim, minha mãe ouviu aquela criatura dizer uma única palavra: mamãe. Minha mãe soltou um grito quando aquela coisa começou a engatinhar em direção à cama. Depois de ouvir aquilo, eu não quis dormir sozinha. Então, apesar de sentir que havia algo diferente naquele quarto, dormi ao lado dela. Na manhã seguinte, com a sensação de não ter descansado nada, saí correndo para a universidade porque já estava muito atrasada. Enquanto eu me afastava, ouvi minha vizinha gritar atrás de mim: "Nenhum obrigada vocês me dão, mesmo depois de eu mandar sua irmã visitar sua mãe nos sonhos." A risada macabra que veio logo depois fez minha pele se arrepiar. Mesmo assim, fingi que não tinha escutado e continuei meu caminho. Só voltei para casa quando já era noite. A velha estava sentada do lado de fora da porta de sua casa. Pobre cadela. Pobre, pobre cadela. E agora, quem vai cuidar de vocês? Ela sussurrava aquelas palavras enquanto ria, como se tivesse feito alguma coisa terrível e estivesse saboreando aquilo. Entrei em casa e fui imediatamente procurar Luna, nossa cachorrinha de 10 anos. Apesar da idade, Luna ainda era puro músculo. Ela estava bem. Abri a porta para que pudesse andar livremente pela casa. Naquele momento pensei que talvez a bruxa mandasse seus filhos entrarem em nossa casa para nos roubar. Eles já tinham até uma denúncia por terem tentado fazer isso anos antes. Luna os odiava e sempre nos alertava quando eles estavam por perto. Com exceção daquela noite. No dia seguinte acordei cedo e fui para a faculdade. Meu celular tocou. A mensagem dizia que Luna estava passando mal. Entrei na aula preocupada. Não coloquei a roupinha nela ontem à noite. Foi o que pensei. Pouco depois, chegou outra mensagem. Diziam que Luna estava tendo convulsões. Saí correndo da faculdade e em menos de 10 minutos já estava no transporte voltando para casa. Então recebi a última mensagem. Nós estávamos colocando ela no carro, mas ela não aguentou. Quando cheguei em casa, me tranquei no meu quarto. Eu me sentia culpada pela morte dela. Tinha certeza de que alguém havia dado alguma coisa para Luna. Eu me odiava naquele momento. Talvez tanto quanto estava odiando aquelas pisadas que já fazia cerca de 1 hora que eu escutava andando de um lado para o outro. Depois ouvi alguém entrando na casa. Olhei pela janela. Era minha mãe chegando com meus irmãos. As pisadas no andar de baixo deram mais uma volta pela casa, então pararam.
Já era madrugada quando comecei a ouvir alguns cochichos. Pensei que minha família estivesse conversando no quintal, por isso abri a janela para pedir que fizessem silêncio. Mas não havia ninguém lá. Naquele instante, assim como havia acontecido com minha mãe, tive a sensação de que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Não sei como consegui distinguir a bruxa me observando da rua, ao lado do pinheiro. Ela estava vestindo apenas alguns trapos naquela noite congelante. Ficava simplesmente parada, olhando para mim. Fechei a janela e me deitei de bruços. Queria me obrigar a dormir, mas então ouvi novamente aquelas pisadas. Eram as mesmas pisadas que agora ecoavam pela escada. Elas estavam subindo. De repente, estavam a poucos centímetros de mim. Não sei por que tive vontade de me virar. Foi quando senti uma dor terrível nas costas, como se alguma coisa estivesse em cima de mim. Eu não conseguia me mexer. Tentei gritar, rezar ou fazer qualquer coisa, mas simplesmente não conseguia. Então ouvi sua respiração. Aquela coisa rosnava bem perto da minha nuca. Achei que minha coluna fosse quebrar por causa do peso que estava sentindo sobre meu corpo. Então, de um instante para o outro, aquilo desapareceu. Com um salto, sentei na cama. Tentei encontrar uma explicação racional para aquilo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto como nunca antes. O relógio marcava 3h17 da madrugada. Foi uma paralisia do sono. Foi apenas um pesadelo. Está tudo bem. Eu repeti aquilo para mim mesma e quase consegui acreditar. Até que aquelas pisadas começaram novamente a subir pela escada. Gritei de desespero. Todos chegaram ao meu quarto tão rapidamente que a única coisa que consegui pensar em dizer para minha mãe foi que havia machucado as costas enquanto tirava algumas coisas do lugar. Tirando algumas coisas? Sério? A esta hora? Minha mãe rebateu. Ela me levou para o quarto dela. Com uma explicação tão ruim como aquela, quem acreditaria em mim? Mas não importava se eu estava no quarto dela ou no meu. Eu não me sentia segura em nenhum lugar daquela casa. Nem preciso dizer que naquela noite não dormi. Na manhã seguinte, subi até meu quarto e fui até a janela. Uma pergunta havia ficado martelando na minha cabeça durante toda a noite. Como eu havia conseguido enxergar a bruxa? Nosso muro era muito alto, então para que eu pudesse tê-la visto de corpo inteiro como vi naquela noite, ela teria que ter cerca de 4 metros de altura. Não fui para a faculdade naquele dia. Minhas costas estavam me matando e meu corpo não conseguia tolerar nada do que eu comia. Foi então que meu irmão mais velho chegou. Assim que me viu naquele estado, não pensou 2 vezes antes de me levar ao médico. Deitei no banco de trás do carro e dormi durante quase todo o caminho. Mesmo assim, percebi o quanto meu irmão estava sério. Quando voltamos para casa, ele não disse uma única palavra. Dirigia rápido demais. Quando a noite já se aproximava, ele veio falar comigo. O que quer que esteja acontecendo, você precisa contar. Foi então que contei absolutamente tudo. Para minha surpresa, ele não pareceu espantado. Então me disse algo que me deixou ainda mais pensativa. Nas últimas noites em que você dormiu com a mamãe, você tem rido ou cantado enquanto dorme. Eu consigo ouvir do meu quarto, e hoje, quando fui comprar seus remédios, o segurança da farmácia disse que a velhinha que estava dentro do carro preto parecia macabra. Ele estava apontando para o meu carro. Já fazia alguns dias que eu me sentia observada. Pelo menos saber que minha família finalmente entendia que alguma coisa estava acontecendo comigo me trouxe certa tranquilidade. Naquele mesmo dia, levaram uma senhora até nossa casa. Sem se importar com o horário, ela começou imediatamente a rezar com ramos nas mãos. Percorreu toda a casa e depois conversou separadamente com cada um de nós. Ela me disse coisas que faziam muito sentido. Naquela época eu não tinha fé alguma, e segundo ela, isso me tornava uma presa fácil. Como minha família era muito devota, a maneira encontrada para atacá-los era através de mim. Algumas semanas depois, eu me mudei. Fiz isso pela minha saúde, mas também pela minha família.
nunca mais voltei a morar naquela casa. Depois disso, os acontecimentos diminuíram, embora nunca tenham desaparecido completamente. Minha fé é algo que trabalho dia após dia. Gosto muito de uma frase de um filme que assisti muitos anos atrás. Vocês não podem duvidar de Deus se eu estou lhes mostrando o diabo. Obrigado por lerem minha história. Como vocês estão, comunidade do Diário? Sinceramente, espero que estejam muito bem. Antes de começar a contar minha experiência, gostaria de pedir que, caso ela seja selecionada para algum episódio, por favor, mantenham meu anonimato. Dito isso, a história que quero contar não aconteceu exatamente comigo. Ela trata de algumas coisas inquietantes relacionadas à minha irmã que aconteceram vários anos atrás. Minha irmã sempre foi uma pessoa muito cética, daquelas que negam categoricamente qualquer coisa relacionada a assuntos sobrenaturais. No entanto, o que aconteceu com ela foi tão difícil de explicar que até hoje ela tenta diminuir a importância dos acontecimentos por não conseguir encontrar uma explicação convincente. Tudo começou certa manhã, quando minha irmã contou para minha mãe e para mim sobre um sonho muito estranho que havia tido naquele mesmo dia. Segundo ela, no sonho aparecia um homem careca, com o rosto desfigurado e um olhar repleto de ódio. Era alguém que ela jamais havia visto em toda a sua vida. Aquele homem estava parado na esquina de uma casa localizada em uma espécie de região elevada e apontava com o dedo para uma das janelas. Depois disso, nada mais aconteceu no sonho, ou pelo menos, nada de que minha irmã conseguisse se lembrar. Então, minha mãe perguntou se ela reconhecia aquele lugar. Porém, assim como acontecia com aquele sujeito estranho, minha irmã garantiu que nunca havia visto aquele lugar antes. Naquele momento e durante algum tempo, tudo ficou apenas como um sonho estranho e nada mais. No entanto, poucas semanas depois, recebemos a notícia de que uma de nossas tias havia falecido. Nem minha irmã nem eu éramos muito próximas daquela parente. Na verdade, nunca chegamos a visitá-la e nem sequer sabíamos onde ela morava. Mesmo assim, por causa de sua morte, minha mãe precisou ir até a casa dela para buscar alguns documentos. Minha irmã decidiu acompanhá-la para que ela não precisasse ir sozinha. Segundo as duas me contaram, minha irmã ficou completamente pálida assim que chegou ao local. Aquela casa e todo o ambiente ao redor eram exatamente iguais ao que ela havia visto naquele sonho. Na verdade, a semelhança era tão precisa que minha irmã conseguiu até mesmo apontar a esquina exata onde havia visto aquele homem desconhecido parado. Apesar de tudo, nós três concluímos que aquilo não passava de uma coincidência muito peculiar. Porém, as coisas não terminaram ali. Meses depois, minha irmã contou para minha mãe que havia tido outro sonho estranho. Desta vez, o sonho estava relacionado ao filho de uma de nossas vizinhas. Segundo ela, no sonho conseguia vê-lo caminhando pela rua em meio a uma multidão. De repente, outro jovem apareceu. Ele estava com o rosto coberto pela blusa de um moletom e mantinha as mãos escondidas nos bolsos. O rapaz se aproximou, tirou uma arma de fogo e, sem dizer uma única palavra, atirou nele. O estrondo do disparo foi o que fez minha irmã acordar assustada. Quando terminou de contar o sonho para minha mãe, ela imediatamente se lembrou do que havia acontecido anteriormente com nossa tia. Por isso, começou a insistir para que minha irmã conversasse com a vizinha e a alertasse sobre aquilo que havia sonhado, na esperança de que talvez fosse possível evitar uma tragédia. No entanto, minha irmã continuava fiel ao seu ceticismo. Ela não deu muita importância ao assunto e respondeu apenas que contaria para a vizinha depois. Cerca de 3 semanas se passaram. Certa tarde, nós três estávamos reunidas na sala assistindo à televisão quando surgiu uma notícia de última hora. A reportagem informava que do lado de fora do shopping da cidade, um jovem havia sido assassinado e outras 2 pessoas tinham ficado feridas. Por sorte, em nenhum momento mostraram imagens do corpo.
No entanto, bastou ouvirmos o nome pelo qual algumas testemunhas haviam identificado a vítima para percebermos imediatamente que se tratava do filho da nossa vizinha. Obviamente, aquilo nos deixou completamente em choque, principalmente levando em consideração tudo o que contei até agora. A verdade é que não sabemos se contar aquele sonho para a mãe do rapaz teria mudado alguma coisa. Também não entendemos por que minha irmã teve esse tipo de sonho ou se algum dia voltará a ter outro. A única coisa que sei é que essas foram as duas coincidências mais aterrorizantes que já testemunhei. Embora, sinceramente, o fato de minha irmã ter sido capaz de ver em seus sonhos um lugar onde nunca havia estado e que jamais tinha visto antes, me faça duvidar de que tudo isso tenha sido simplesmente um par de coincidências. Oi, meus amigos do canal. Finalmente achei o e-mail para escrever a vocês. Meu nome é Sandra e escrevo para vocês de Montevidéu, no Uruguai. Há um ano descobri o conteúdo de vocês no YouTube e desde então não existe uma única noite em que eu não durma ouvindo algum de seus vídeos. Mas deixando isso de lado, tenho várias histórias que poderia compartilhar com vocês. Porém, desta vez, decidi contar algo que aconteceu comigo há 32 anos. Naquela época, eu estava grávida e, junto com meu marido, procurava uma casa própria para nossa futura família, pois ainda morávamos com meus sogros. Por sorte, encontramos uma casa linda que encantou nós dois desde o primeiro momento. Além disso, ela tinha a vantagem de ficar muito perto da casa do melhor amigo do meu marido e do restante da família dele. Dessa forma, sabíamos que poderíamos contar com eles caso surgisse alguma emergência. Preciso admitir que desde a primeira semana em que nos instalamos naquela casa, comecei a sentir algo muito estranho. Era como se eu estivesse sendo observada a cada minuto. No entanto, conforme o tempo passava e eu nunca encontrava uma explicação para aquela sensação, acabei ignorando. Pelo menos até a noite em que vi alguma coisa. Naquela ocasião eu ainda tentava pegar no sono quando de repente vi diante de mim, a certa distância da cama, uma sombra com forma masculina. Não consegui distinguir nenhum traço em seu rosto. Fiquei completamente perplexa, mas assim que tentei observá-la com mais atenção, ela desapareceu. E aquilo não foi tudo. Com o passar do tempo, encontrar aquela silhueta escura e humanoide se tornou algo rotineiro, principalmente quando meu marido não estava em casa e eu ficava sozinha. Curiosamente, por mais estranho que possa parecer, nunca cheguei a sentir medo durante aqueles encontros. Pelo contrário. A única sensação que aquela figura me transmitia era uma tristeza profunda que naquele momento eu não sabia explicar. É claro que contei ao meu marido e à minha família sobre o que estava vendo, mas ninguém chegou a acreditar completamente em mim. Por isso parei de insistir e deixei de tocar no assunto. Meses depois, dei à luz minha filha sem nenhuma complicação. Na primeira noite em que voltamos para casa, aquela sombra apareceu novamente enquanto eu amamentava minha bebê. Ela simplesmente permanecia ali, como se nos observasse em silêncio. Com o tempo, aquilo se tornou nossa nova rotina noturna. A figura permanecia ali, observando minha filha e a mim. No entanto, certa noite, o comportamento daquela silhueta mudou completamente. Preciso mencionar que meu marido é atleta profissional e, naquela época, estava se preparando para uma competição. Por isso, precisava descansar bem para ter um bom desempenho. Diante disso, decidimos que ele dormiria no quarto ao lado do nosso, o mesmo que havíamos preparado para, em um futuro próximo, se tornar o quarto de nossa filha. Fizemos isso para evitar acordá-lo acidentalmente quando eu precisasse alimentar a bebê durante a noite. Naquela madrugada eram por volta das 3h30. Eu ainda estava acordada porque não conseguia dormir quando, de repente, meu marido entrou em nosso quarto. O estranho era que ele estava encharcado de suor, completamente pálido e com os olhos vidrados. Sem dizer uma única palavra, aproximou-se da cama e se cobriu completamente com as mantas. Meu marido tem 1,90 m de altura e sempre foi conhecido por ter uma personalidade forte, algo que combina com seu porte atlético.
No entanto, ali estava ele, tremendo de medo debaixo dos lençóis. Eu estava completamente confusa e preocupada. Depois de insistir várias vezes para que ele me explicasse o que havia acontecido, finalmente me contou. Segundo ele, poucos minutos antes havia despertado com a sensação de que alguma coisa externa o havia obrigado a acordar. Imediatamente começou a percorrer o quarto com os olhos, tentando descobrir o que o havia despertado. Foi então que, em meio à pouca iluminação do quarto, conseguiu distinguir um homem parado em um dos cantos. Aquela figura não parecia humana. Ela possuía uma tonalidade completamente escura. Nas palavras dele, era como se a sombra de uma pessoa tivesse se transformado em um ser totalmente independente. Durante vários segundos, meu marido não conseguiu fazer nada além de observar fixamente aquela coisa, pois o medo o havia paralisado por completo. Então, sem qualquer aviso, a sombra avançou em alta velocidade contra ele e começou a sufocá-lo com uma força descomunal. Meu marido tentou reagir, mas não conseguiu fazer absolutamente nada contra aquela força. Na verdade, ele sequer conseguiu se libertar das mãos daquela entidade. Somente quando aquela coisa finalmente o soltou e ele caiu no chão, conseguiu voltar a respirar normalmente. Porém, ao levantar os olhos e examinar desesperadamente o quarto, percebeu que aquele homem já não estava em lugar algum. Foi depois disso que ele correu para o nosso quarto, ainda completamente abalado pelo que acabara de viver. Aquilo me deixou profundamente impactada, principalmente porque, pela descrição do meu marido, era muito provável que aquela sombra fosse a mesma que eu havia visto tantas vezes. Mesmo assim, eu não conseguia entender por que, naquela ocasião, a silhueta havia agido de maneira tão violenta contra ele. Decidida a encontrar alguma resposta, convidei algumas pessoas para irem até nossa casa. Mais especificamente, alguns familiares do melhor amigo do meu marido, com quem eu mantinha uma boa relação. Durante a conversa, perguntei diretamente se alguma coisa estranha já havia acontecido naquela propriedade. Eles moravam naquela região havia muitos anos, e eu tinha certeza de que, se algo importante tivesse ocorrido ali, eles saberiam. A verdade é que precisei insistir bastante, pois eles não queriam me contar aquela história. No entanto, depois de muita insistência, finalmente concordaram e revelaram o que havia acontecido. Mais tarde, eu mesma investiguei o caso, procurando notícias antigas para confirmar se aquilo que haviam me contado era verdade. Descobri que muitos anos antes aquela casa funcionava como uma espécie de armazém que atendia toda a vizinhança. O proprietário morava ali com sua esposa e sua bebê de apenas 9 meses. Porém, um cliente habitual do estabelecimento, a quem anteriormente haviam se recusado a vender mercadorias fiado, retornou tomado pela raiva e assassinou toda a família. Primeiro ele atirou no peito do proprietário, depois tirou a vida da esposa e da pequena bebê, utilizando uma faca. Com o passar dos anos, a propriedade foi dividida em 2 residências. A casa onde minha família e eu morávamos havia sido construída exatamente sobre o lugar onde aquela tragédia aconteceu. Como provavelmente muitas pessoas fariam em meu lugar, não conseguia evitar relacionar aquele terrível acontecimento à sombra masculina que eu havia visto tantas vezes. De alguma maneira, senti que finalmente compreendia a tristeza tão profunda que aquela presença me transmitia. Se minha hipótese estiver correta, aquela silhueta não era outra coisa senão a alma penada daquele homem que perdeu toda a sua família. Talvez, ao me ver junto de minha bebê, ele enxergasse refletidas em nós a esposa e a filha que lhe foram arrancadas de maneira tão brutal. Por outro lado, seguindo essa mesma lógica, sempre pensei que o ataque contra meu marido poderia ser interpretado de maneira completamente oposta. Talvez aquela entidade tenha confundido meu marido com o homem que cometeu aquele crime e tirou sua vida. Embora eu suponha que jamais saberei com certeza se realmente estou certa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há cerca de 2 anos, eu tinha acabado de sair de um emprego sem futuro. Nem vale a pena dizer qual era. Olha, eu não estava com nenhuma pressa de encontrar outro trabalho.
Tinha algum dinheiro guardado e vivia uma fase em que só queria ficar ao ar livre para pensar na vida. Eu tinha 23 anos, era solteiro, levava uma vida simples e estava mais interessado em descobrir o que realmente queria fazer do que em começar qualquer profissão imediatamente. Meu amigo Tsunaka estava passando por uma fase parecida. Alguns meses antes, ele havia desistido do mestrado e estava trabalhando como bartender, enquanto tentava decidir o rumo da própria vida. Naquele ano passávamos muito tempo juntos. Dirigíamos sem destino, acampávamos, fazíamos trilhas e aproveitávamos qualquer desculpa para sair de casa. Em um fim de semana, decidimos passar a noite acampando em uma praia. A ideia foi dele, mas eu aceitei na hora. Nenhum de nós sabia se aquilo era permitido, então resolvemos evitar praias famosas com calçadões ou muitos turistas. Nós dois morávamos a cerca de 20 minutos do litoral, então não faltavam opções. Acabamos escolhendo uma praia qualquer, a aproximadamente 1 hora de carro. Era apenas uma faixa tranquila de areia em uma área residencial, onde tínhamos certeza de que ninguém iria nos incomodar. As casas daquela região ficavam afastadas da água e tínhamos quase certeza de que só os próprios moradores frequentavam aquele trecho da praia. Ninguém sequer perceberia que estávamos ali. Tsunaka já conhecia aquela praia durante o dia. Não exatamente o ponto onde montamos acampamento, mas bem próximo. Segundo ele, era um lugar bastante reservado. Chegamos no fim da tarde e montamos a barraca. Era outubro e fazia um pouco de frio. O plano era dormir dentro da barraca caso o vento aumentasse ou a temperatura caísse durante a madrugada. Estar ali completamente sozinho, cercado apenas pelo oceano e pelo céu, transmitia uma paz difícil de explicar. Fizemos uma fogueira em uma pequena cava na areia, preparamos algo para comer e ficamos observando o mar. Quando terminamos de jantar, o sol já havia desaparecido completamente. Eu não bebia naquela época, assim como não bebo hoje. Tsunaka abriu uma cerveja para ele e gentilmente trouxe uma versão sem álcool para mim. Estávamos apenas sentados na areia, conversando e aproveitando a noite, quando percebi algo sobre o mar. Havia uma luz fraca pairando perto da linha do horizonte. No começo, imaginei que fosse um barco ou algum navio distante. Apontei para meu amigo e nós dois ficamos observando por alguns instantes. Não havia nada de estranho nisso. Navios passavam por aquela região o tempo todo. Ainda assim, havia algo naquela luz que parecia errado. Depois de algum tempo, percebi o que era. A luz não se deslocava normalmente. Ela simplesmente saltava de um ponto para outro de maneira completamente irregular. Em vez de atravessar lentamente o horizonte como uma embarcação faria, ela desaparecia de um lugar e reaparecia quase instantaneamente vários graus ao lado. Isso acontecia repetidas vezes. Além desses saltos estranhos, em alguns momentos parecia até falhar, como se estivesse apresentando algum tipo de defeito. É difícil explicar porque eu nunca tinha visto nada parecido. Em determinado momento percebi que ela devia estar se aproximando um pouco porque consegui distinguir sua cor. Ela era verde. Não branca, nem amarela ou alaranjada como as luzes normais de um navio. Era claramente verde. Não muito intensa, mas perfeitamente visível contra o céu escuro. Tzu sugeriu que nos aproximássemos da água para enxergar melhor. Fizemos isso, mas não adiantou muita coisa. Passamos vários minutos tentando imaginar o que poderia ser. Um drone? Um helicóptero? Reflexo de um avião? Algum exercício militar? Tudo parecia possível, mas, como já disse, nenhum de nós jamais tinha visto algo daquele tipo. Também não havia absolutamente nenhum som, nem o ruído distante de um motor. Talvez fosse apenas porque estava muito longe, mas era um silêncio completo. Se eu estivesse sozinho, provavelmente teria pensado que estava imaginando tudo aquilo, mas Tsunaka estava ao meu lado, vendo exatamente a mesma coisa. A luz começou a se mover mais rapidamente. Minha primeira impressão foi que ela estava vindo em nossa direção. Os intervalos entre um salto e outro ficaram menores e as distâncias percorridas ficaram maiores.
Foi nesse momento que comecei a sentir medo. Antes era apenas um pequeno ponto no horizonte, agora parecia possuir profundidade. Tinha volume. Era como se tivesse deixado de ser apenas um ponto luminoso para se tornar um brilho com forma. Parecia fixado em algum lugar. Não faço ideia de quanto tempo ficamos olhando para aquilo. Pode ter sido entre 10 e 30 minutos. Pareceu muito mais. Então aconteceu outra mudança. A luz parou de se aproximar e começou a se mover em círculos, ou algo muito parecido com círculos. Era quase como uma dança. Em vez daqueles movimentos bruscos, agora ela cintilava de maneira suave. Tsunaka e eu nem conversávamos mais. O que poderíamos dizer diante daquilo? Então, de repente, a luz simplesmente desapareceu. Não a vimos se afastar. Foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ficamos em silêncio, esperando que ela reaparecesse, mas isso nunca aconteceu. Tsunaka queria continuar acordado observando o mar. Eu não. Convenci ele de que era melhor aproveitar a oportunidade para dormir. Já era bastante tarde e, para ser sincero, eu estava profundamente incomodado com tudo aquilo. Entramos na barraca e fechamos o zíper. Tentamos aliviar o clima por alguns minutos, mas nenhum dos dois tinha vontade de conversar ou fazer qualquer outra coisa. Acabamos pegando no sono. A próxima lembrança que tenho é Tizu me sacudindo para acordar. Devia ser logo depois do nascer do sol, porque a claridade atravessava o tecido da barraca. Ainda sonolento, perguntei o que estava acontecendo. Ele apenas insistiu para que eu saísse e olhasse. Engatinhei para fora da barraca e me levantei sem saber o que esperar. A primeira coisa que vi foi um círculo escavado na areia ao redor da barraca. Na verdade, parecia uma espécie de trincheira. Alguém havia cavado um círculo perfeito em torno de nós, deixando algo entre 1 e pouco mais de 1 metro de distância da barraca em todos os lados. O sulco tinha aproximadamente 15 centímetros de profundidade e cerca de 30 centímetros de largura. Era incrivelmente uniforme. Quase um círculo perfeito entalhado na areia ao redor da barraca. Antes mesmo que eu conseguisse entender aquilo, Tissu fez sinal para que eu o acompanhasse pela praia. Era evidente que ele já tinha visto tudo. Fui atrás dele e, para meu horror, percebi que existiam muitos outros buracos. Dezenas deles. Tinham aproximadamente o mesmo tamanho e estavam espalhados de forma completamente irregular. Alguns ficavam próximos uns dos outros, outros estavam bem afastados. Não consegui identificar nenhum padrão. Eles continuavam por uma distância enorme ao longo da praia. Seriam necessárias horas para uma única pessoa cavar tudo aquilo, mas ainda havia algo pior. Tsunaka apontou para um buraco específico e pediu que eu observasse com atenção. Quando olhei de perto, percebi que a areia tinha uma tonalidade esverdeada. Era um detalhe sutil. Talvez passasse despercebido à primeira vista, mas depois que enxerguei, não consegui deixar de notar. Muitos daqueles buracos apresentavam exatamente a mesma coloração. Aquilo era realmente perturbador, porque eu não fazia ideia de como aquilo poderia acontecer. Meu primeiro impulso foi tocar a areia para descobrir do que se tratava. Mas assim que estendi a mão, Tissu gritou para eu parar. Virei para ele e perguntei o motivo. Ele respondeu que eu seria completamente idiota se tocasse naquilo. Naquele momento eu ainda não enxergava nenhum perigo real, mas percebi que meu amigo estava muito mais assustado do que eu. Resolvi respeitar a opinião dele e não encostei na areia. Ver Tsunaka naquele estado acabou me assustando ainda mais. Um peso enorme tomou conta do meu estômago. Tudo o que eu queria era desmontar a barraca e zarpar embora imediatamente. Foi exatamente isso que fizemos. Enquanto arrumávamos nossas coisas, quase não conversamos. Acho que ambos tentávamos entender se realmente havia motivo para tanto medo. Afinal, não existia nenhuma ameaça visível diante de nós. Não havia ninguém ali. Só havia nós, os buracos, o círculo, a areia verde e a praia. Mesmo assim,
a sensação era horrível. Alguma coisa esteve naquela praia enquanto dormíamos. Algo chegou perto o suficiente para cavar um círculo ao redor da nossa barraca, praticamente ao alcance dos nossos braços. E nós não ouvimos absolutamente nada. Seja lá o que fosse aquela luz, aqueles buracos, ou o que quer que tivesse deixado a areia verde, tudo aconteceu enquanto estávamos deitados ali dentro. Quando já estávamos indo embora de carro, meu amigo finalmente disse: "Que caralhos foi aquilo?" Eu respondi apenas que não fazia ideia. Essa foi toda a nossa conversa sobre o assunto. Desde então, voltei àquela praia durante o dia algumas vezes. Em poucos dias, os buracos haviam desaparecido, provavelmente cobertos pela maré. Não encontrei qualquer vestígio do que vimos naquela manhã. Pesquisei tudo o que consegui imaginar. Bioluminescência, áreas de testes militares, fenômenos das marés, alterações na composição da areia. Nada explicava todos aqueles acontecimentos ao mesmo tempo. Cheguei a pensar que os buracos poderiam ter sido feitos por algum animal marinho, mas nunca encontrei nenhuma resposta conclusiva. Juro por Deus que não faço ideia do que aconteceu naquela noite. O mais estranho, na verdade, foi a reação do Tsunaka. Ele simplesmente não gosta de falar sobre aquela noite. Acho isso muito estranho, porque conversar sobre o assunto não faria mal a ninguém. A única vez que toquei no assunto, ele disse apenas que queria esquecer tudo aquilo. E sinceramente não posso culpá-lo. Mas a reação dele me assustou 2 vezes mais. De qualquer forma, hoje eu já aceitei que provavelmente nunca saberei o que realmente aconteceu naquela noite. Olá, querido diário. Espero que você possa ler o nosso relato. Isso aconteceu há alguns meses, em uma cidade da região central de Minas. E até hoje, meu namorado e eu ainda falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Temos uma filha de 4 anos e, como costumamos sair para caminhar quando o calor diminui um pouco, naquela noite decidimos fazer algo diferente. Moramos a poucas ruas do cemitério municipal e, como nós dois jogamos bastante Pokémon enquanto caminhamos, pensamos que seria uma boa ideia percorrer as ruas internas do cemitério por um tempo antes de voltarmos para casa. Não era a primeira vez que entrávamos ali. O cemitério é enorme, com caminhos largos, árvores muito antigas e setores bastante diferentes entre si. Há áreas mais novas, cheias de jazigos modernos, e outras muito mais antigas, onde se erguem enormes mausoléus de pedra. Era justamente até essa parte que queríamos chegar, porque a arquitetura dos túmulos mais antigos sempre despertou nossa curiosidade. No entanto, assim que atravessamos o portão principal, comecei a me sentir mal. Não conseguia entender exatamente o que era. Não era medo, nem uma sensação física específica, mas como uma angústia muito forte, acompanhada por um enjoo estranho que não tinha motivo aparente. Eu havia jantado cedo, não estava doente e também não tinha acontecido nada durante o dia que justificasse aquela mudança de humor. Mesmo assim, tentei não dar importância. Pensei que poderia ser apenas cansaço ou simplesmente uma noite ruim e continuei caminhando ao lado da minha família. Seguimos por uma das trilhas principais, enquanto nossa filha corria alguns passos à nossa frente, apontando para árvores e monumentos. Tudo parecia completamente normal, até chegarmos à região central do cemitério, onde ficam os túmulos maiores e mais antigas. Foi ali que vimos o carro. Ele estava estacionado perto de vários mausoléus pertencentes a antigos padres e outras figuras importantes da cidade. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi que o veículo estava com as luzes apagadas e sem a placa dianteira. Além disso, as portas do lado direito estavam completamente abertas, e um homem permanecia inclinado sobre o banco traseiro, como se estivesse procurando alguma coisa ou organizando algumas caixas. Não seria estranho encontrar alguém visitando uma sepultura durante o dia, mas já era noite e o cemitério estava praticamente vazio. Assim que nos viu entrando pelo caminho, o homem reagiu imediatamente. Ele fechou as portas do veículo, deu a volta lentamente no carro e sentou-se atrás do volante.
Esperamos alguns segundos, imaginando que ele ligaria o motor e iria embora, mas ele não fez nenhuma das duas coisas. Ficou completamente imóvel, com o carro desligado, apenas nos observando à distância. Meu namorado e eu trocamos um olhar sem dizer uma palavra. Nenhum de nós queria exagerar a situação nem assustar nossa filha, mas era evidente que havia algo nos incomodando. Sem discutir muito, decidimos mudar de direção e nos afastar daquela área para continuar o passeio por outro setor do cemitério. Tentamos agir normalmente, conversando sobre assuntos aleatórios para que nossa filha não percebesse nossa preocupação. Ela parecia completamente tranquila e continuava caminhando entre os túmulos com a curiosidade natural de qualquer criança da idade dela. Na verdade, até aquele momento nunca havíamos explicado direito o que era um cemitério. Para ela, tudo aquilo não passava de construções diferentes e enormes pedras. Foi então que aconteceu algo que até hoje ainda nos causa desconforto. Enquanto atravessávamos a parte mais antiga do cemitério, nossa filha ficou olhando para algumas lápides enormes e, com a maior naturalidade do mundo, comentou que as pedras estavam fazendo muito barulho. No início, pensamos que ela estivesse se referindo ao vento ou ao som das árvores, mas logo em seguida, ela acrescentou que as pedras estavam falando com ela. Nós paramos imediatamente. Perguntamos o que ela queria dizer, mas a resposta nos deixou ainda mais desconcertados. Ela apontou para os túmulos e disse que as vozes vinham dali. Disse aquilo com a mesma tranquilidade com que uma criança descreve qualquer coisa do dia a dia, como se não houvesse absolutamente nada de estranho naquilo. Meu namorado e eu nos entreolhamos sem saber o que responder. Nenhum de nós era religioso e também não tínhamos o costume de falar sobre fantasmas ou assuntos parecidos na frente dela. Além disso, os túmulos diante dos quais estávamos pertenciam a antigos padres e religiosos, cujos nomes mal conseguíamos ler por causa da escuridão. Foi nesse momento que decidimos ir embora. Enquanto caminhávamos, eu continuava me sentindo cada vez pior. O enjoo havia se intensificado e a angústia permanecia ali como uma pressão constante que eu não conseguia compreender. O mais estranho foi que assim que atravessamos novamente o portão principal e deixamos o cemitério para trás, aquela sensação desapareceu quase por completo. Lembro que paramos por alguns minutos na calçada e só então contei ao meu namorado o quanto eu havia me sentido mal desde o momento em que entramos no cemitério. Ele ficou surpreso, porque até aquele instante eu não tinha dito uma única palavra sobre o assunto. Então tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente tudo tinha sido consequência do cansaço e que o melhor seria esquecer aquilo. Fomos comprar algumas coisas em uma loja próxima e quando voltamos para casa, passamos novamente em frente ao cemitério. O carro continuava exatamente no mesmo lugar. O homem ainda permanecia sentado lá dentro, completamente imóvel. Isso nos deixou ainda mais nervosos porque já havia passado bastante tempo e o veículo não tinha se movido nem um centímetro. Meu namorado comentou que talvez fosse alguém esperando outra pessoa ou até mesmo algum funcionário do cemitério. Mesmo assim, nenhum de nós realmente acreditava nessa explicação. O mais estranho aconteceu alguns minutos depois, quando já havíamos chegado à nossa rua. À distância, vimos aquele veículo finalmente deixar o cemitério e desaparecer por uma avenida próxima. Ele não passou pela nossa casa e nunca mais voltamos a vê-lo. Naquela mesma noite, enquanto preparávamos nossa filha para dormir, ela voltou a tocar no assunto sem que ninguém perguntasse nada. Ela disse que as pedras ainda estavam nos observando e explicou que aqueles que estavam ali pareciam sombras. Tentamos perguntar exatamente ao que ela se referia, mas ela respondia com a lógica confusa de uma criança pequena. Ela afirmava que as sombras viviam junto das pedras e que tinham ficado nos observando enquanto caminhávamos entre elas. A última frase que ela disse antes de adormecer foi a que mais nos perturbou. Meu namorado e eu ficamos em silêncio. Até hoje não sabemos o que pensar sobre tudo aquilo. Às vezes acreditamos que tudo não passou de uma coincidência, uma mistura entre a imaginação de uma criança e o mal-estar que senti naquela noite. Outras vezes, lembramos da maneira como aquele homem nos observava de dentro do carro. Da sensação que tomou conta de mim assim que atravessei o portão e das palavras que nossa filha disse antes de dormir. O Diário dos Pesadelos fica por aqui.
Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.